Boa noite, amados. Este mês temos nos dedicado a olhar mais de perto uma doutrina, um ensinamento muito importante da fé cristã, que é a ressurreição dos mortos. E temos falado sobre a ressurreição de Jesus. No último domingo falamos sobre as ressurreições, a ressurreição de Jesus, a ressurreição espiritual e a ressurreição dos mortos. Porém, sobre a ressurreição dos mortos falamos poucas palavras, porque a nossa intenção é nesta noite olhar mais de perto exatamente esse aspecto. Por isso, então, abre a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos ler os primeiros 4 versículos, mas nós vamos permanecer neste capítulo até o final e olhar um pouco mais de perto o que os apóstolos ensinaram. E aqui o apóstolo Paulo, em especial, a respeito da ressurreição dos mortos. 1 Coríntios 15, versos 1 a 4. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. É por meio deste evangelho que vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Agora os versos 20 a 23. Quando o apóstolo Paulo se vale de uma figura do Antigo Testamento, ele diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Muito bem. Esse texto, especificamente, Paulo se dedica a tratar desse assunto porque naquela comunidade em Corinto começou a haver algumas questões. A comunidade de Corinto começou a questionar algumas coisas a respeito da doutrina cristã. E em especial, a doutrina da ressurreição dos mortos. Porque lhes era estranho. Se você olhar as religiões, e ao estudá-las e ao compará-las, você descobrirá que a religião cristã, e posteriormente, como uma espécie de cópia desta religião, o islamismo também, e em parte o judaísmo, são as únicas religiões que falam de ressurreição. As religiões pagãs, elas falam da imortalidade da alma, mas não é a mesma coisa que ressurreição. Dizer que a alma é imortal não significa que a pessoa crê na ressurreição. A imortalidade da alma, eles acreditavam que a alma, uma vez deixada um corpo, ela retornava a um processo de reencarnações sucessivas em corpos diferentes. Nós não cremos na imortalidade da alma, nós cremos na ressurreição dos mortos. Nós cremos que a nossa alma, um dia, na vinda do Senhor, se nós tivermos falecidos, retornará ao mesmo corpo. Nós falamos da ressurreição do corpo e não da imortalidade da alma. E o apóstolo Paulo está esclarecendo aos irmãos de Corinto, porque isso lhes parecia algo muito estranho, eles nunca tinham ouvido algo desta natureza, mas já era parte da crença judaica de que Deus traria à vida aqueles que haviam falecido em fidelidade, como Abraão, Isaque, Jacó e outros mais. Havia apenas um pequeno segmento do judaísmo, e esse, os saduceus, que não acreditavam na ressurreição dos mortos.
Mas Daniel capítulo 12, versículo 3, não deixa dúvida de que Deus estabeleceu um dia em que os mortos ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o horror eterno. E quando o profeta Ezequiel tem a visão do vale de ossos secos, o Senhor diz claramente que ele ressuscitaria os mortos, dizendo para a nação de Israel: os teus mortos reviverão. E quando o Senhor Jesus veio a este mundo, ele não deixou dúvida, pois ele disse: aquele que crê em mim, ele já tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E ele ensinava de maneira tão clara, que quando estava diante do sepulcro de Lázaro, ele disse para Marta: teu irmão ressuscitará. E ela disse: eu sei, no último dia. Pois já estava no coração dela a crença de que um dia, o último dia, os mortos ressuscitarão. Mas lá em Corinto havia dúvidas e Paulo começou a esclarecer-lhes e estabelecer alguns elementos importantes, essenciais à fé cristã na ressurreição dos mortos. Existe o que nós chamamos de credo apostólico. E ele começa com a declaração: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E ele termina dizendo: cremos na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Faz parte da confissão cristã crer que um dia Deus ressuscitará os nossos corpos. E a pergunta que havia em Corinto é: como isso pode acontecer? Como se dará isto? Com que corpos virão? Então Paulo dedica 58 versículos para esclarecer a eles, para dar a eles uma ideia do que realmente significa cremos na ressurreição do corpo, cremos na ressurreição dos mortos. Primeiro, dos versos 1 até o verso 11, Paulo chama a atenção daqueles irmãos para o seguinte fato: a nossa fé, ela olha para trás, para depois poder olhar para frente. Vou repetir. A fé cristã, ela está embasada em fatos passados. E com base nesses fatos passados, ela pode olhar para frente. E Paulo começa dizendo: olha, o Senhor Jesus ressuscitou. O fundamento da nossa crença na ressurreição dos mortos está no fato de que, naquela manhã de domingo, lá em Jerusalém, no túmulo de José de Arimateia, Deus ressuscitou Jesus Cristo pelo seu infinito poder. O corpo morto de Jesus voltou a viver. E voltou a viver para não mais morrer. Não como Lázaro, que voltou a viver e morreu, como esclareci domingo passado. Mas de uma vez por todas, Jesus ressuscitou para não mais experimentar a morte. E Paulo diz assim: e nós sabemos dessa verdade porque ele, depois de ressuscitado, apareceu aos discípulos. Primeiramente a duas mulheres que foram visitá-lo no túmulo. Depois apareceu a Pedro. Depois aos 2 no caminho de Emaús. Depois apareceu aos 11 pelo menos 3 vezes seguidas. Numa delas Tomé não estava, nas outras Tomé estava. E depois acompanhou eles até a Galiléia, esteve com eles por 40 dias.
Lucas relata em Lucas capítulo 1, versículo 3, dizendo que Jesus deu a eles provas incontestáveis de sua ressurreição. Aquele Jesus com quem eles conviveram 3 anos, aquele Jesus que eles viram crucificado, ressuscitou e conviveu com eles, comeu com eles, conversou com eles, deixou absolutamente claro para eles que havia ressuscitado. Mas Paulo diz, apareceu aos apóstolos e depois ele apareceu a 500 irmãos, verso 6. 500 pessoas viram-no ressurreto. E ele diz, e por fim pareceu a mim, como se eu fosse um fruto temporão. Paulo então se arrola em meio a essa nuvem de testemunhas e apareceu a Tiago e posteriormente a mim. As aparições de Jesus tornaram a fé na ressurreição de Cristo algo incontestável. Os discípulos não tinham dúvida nenhuma. E quando veio o Espírito Santo, eles, cheios do Espírito Santo, disseram, vocês mataram o Cristo, mas Deus o ressuscitou. E Deus o colocou à sua destra na majestade, nas alturas. Então a nossa fé olha para trás e se lembra e se baseia no fato de que um dia Deus ressuscitou Jesus. E que este Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, é o mesmo Deus que nos ressuscitará em sua vinda. O mesmo poder usado por Deus para ressuscitar a Jesus Cristo, é Ele o mesmo poder que vai ser usado por Deus para ressuscitar-nos no último dia. É com base naquilo que aconteceu lá em Jerusalém, no túmulo de José de Arimateia, que nós cremos na ressurreição dos mortos. A nossa fé é baseada em fatos. Não é como a crença de muitas religiões. Por exemplo, a crença pagã. A crença pagã é baseada em mitos. Homero, Hesíodo e outros escritores que escreviam mitos de deuses criados da espuma, de deuses que surgiram, não se sabe de onde, por quê e para quê, e eles têm ali a existência deles e criam as coisas baseado num mito. Os deuses de outras religiões, como os deuses dos nórdicos, os druidas, os deuses hindus, são deuses que eles estão com suas histórias contadas em fábulas, em contos atemporais. Mas a nossa fé, ela tem data. Se você abrir em Lucas capítulo 3, você vai descobrir assim: no ano em que Tibério César estava governando em Roma, e Pôncio Pilatos era o governador na Judéia, e Herodes era o rei, o governador na Galileia, e havia Anás e Caifás. Lá no sacerdócio surgiu um homem chamado João. A nossa fé tem especificidade temporal. E a ressurreição de Jesus se deu no tempo, se deu em um lugar específico, e 500 pessoas viram-no, e os discípulos viram ele subindo em direção aos céus, e o anjo que estava ao lado disse: esse Jesus que foi é o mesmo que voltará. Nós cremos na ressurreição dos mortos porque Deus ressuscitou Jesus Cristo. E nós cremos no testemunho dado pelos apóstolos. Nós não vimos Jesus ressuscitado. Nós não tivemos o privilégio de Tomé de tocar em seu corpo, de apalpar suas feridas. Mas nós somos mais bem-aventurados porque nós cremos no testemunho dado por eles
confirmado pelo Espírito Santo em nosso coração. Em segundo lugar, sendo a ressurreição de Cristo o fundamento de nossa fé na ressurreição dos mortos, dos versos 12 a 19, Paulo começa a dialogar com eles, dizendo: a nossa fé, ela é logicamente demonstrável. Ela pode ser claramente defendida por meio de um método lógico, claro, compreensível. Pois ele diz assim: se nós negarmos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós estamos crendo em vão. Se nós negarmos a ressurreição de Cristo, e se por um lado estivermos ensinando isto, se Deus não ressuscitou ele, nós estamos pregando algo contra o próprio Deus. Consequentemente, nós somos grandes pecadores ao estar dizendo que Deus ressuscitou quando Deus não ressuscitou. E se nós negarmos a ressurreição de Jesus Cristo, nossos pecados continuam sem perdão. E nós cantamos aqui: levou as nossas culpas, os nossos pecados, mas se Jesus não ressuscitou, nossos pecados permanecem. Daí a importância da fé na ressurreição de Cristo, que é a base para a ressurreição dos mortos. E se negarmos a ressurreição de Cristo, nós vamos estar admitindo que os que morreram em Cristo estão perdidos. Não há esperança para eles. Mas se Cristo ressuscitou, a nossa fé não é vã. A nossa fé está solidamente embasada, porque está embasada em fatos, não em suposição, não em histórias, não em invencionices, mas em fatos históricos ocorridos especificamente em um lugar e um tempo. Se Cristo ressuscitou, o testemunho que estamos dando ao dizer que Ele ressuscitou é a mensagem que Deus nos confiou para transmitir. E estamos dizendo a verdade a respeito de Deus, porque se Deus o ressuscitou, a nossa mensagem é a verdadeira mensagem. Por fim, se Jesus ressuscitou, nossos pecados foram perdoados. O sumo sacerdote entrava para oferecer o sacrifício. E depois que ele cruzava a cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ninguém mais podia entrar lá. Eles tinham o costume de amarrar uma corda no pé do sumo sacerdote. Porque se acaso o sacrifício fosse rejeitado e Deus rejeitasse tanto o sacrifício como o que estava sacrificando, o sumo sacerdote poderia morrer. E quem ia tirá-lo de lá? Mas quando o sumo sacerdote fazia sua oferta e voltava, e cruzava a cortina e vinha ao encontro do povo, o povo jubilava e ficava feliz, porque o retorno do sumo sacerdote era uma declaração: Deus aceitou a nossa oferta, nosso pecado foi perdoado. Pois quando Jesus se oferece, e aquela pedra que rola ali em frente ao túmulo de José de Arimateia, como a cortina do santuário que se fecha, mas quando Deus manda o anjo empurrar a pedra e Jesus sai e os discípulos veem, a mensagem que eles entendem é: Deus aceitou o sacrifício de Jesus, nossos pecados foram perdoados. A certeza do perdão dos nossos pecados está na ressurreição de Cristo, porque Ele ressuscitou. Deus aceitou o seu sacrifício, os nossos pecados foram perdoados. E se Jesus ressuscitou, os que morreram em Cristo não estão perdidos. Eles descansam de suas obras, no aguardo para que um dia sejam ressuscitados dos mortos e eles possam receber a recompensa de suas boas obras.
Esta é a nossa esperança, esta é a nossa pregação. E Paulo está dizendo, nós precisamos entender que ao afirmarmos isto, estamos afirmando aquilo outro também. Pois se Cristo ressuscitou, muitas coisas acontecem para nós, acontecem em nossa realidade. Nossos pecados são perdoados, nosso testemunho é verdadeiro. Nós podemos ter a certeza de que os que morreram em Cristo estão com Cristo e Cristo os trará no último dia para devolver-lhes o corpo que aqui deixaram neste mundo. Olhando dos versos 20 ao 28, o apóstolo Paulo avança e ele diz assim, que assim como a morte veio por meio de um homem, por causa da sua desobediência, também a ressurreição vem por meio de um homem, por causa da sua obediência. Assim como todos morrem em Adão, todos ressuscitam em Cristo. Aqueles que estão em Cristo podem estar tranquilos e seguros, porque assim como a desobediência de Adão desencadeou a morte, a obediência de Cristo desencadeia para aqueles que estão em Cristo o acesso, o direito a serem também ressuscitados como Jesus foi ressuscitado dos mortos. E Paulo se vale de uma figura do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando a pessoa ia fazer uma colheita, ia colher o trigo, por exemplo, ele chegava em seu campo. Hoje a gente não consegue ver isso porque as sementes são selecionadas e aí o trigo fica igualzinho. Mas antigamente as sementes eram variadas, e então quando eles plantavam, às vezes algum trigo se destacava. E aí então alguns menores, o trigo já ficava maior, já ficava grande. Então a orientação que Moisés dava era que as pessoas pudessem, ao fazer a colheita, isso está em Levítico 23, dos versos 9 a 12, ele então passava a foice e pegava aquele trigo primeiro. E aquele trigo primeiro, que era chamada primícia da colheita, era juntado num feixe. E aquela pessoa levava até o templo dizendo, estou consagrando a Deus a primícia da minha colheita. Mas quando Deus também tirou o povo de Israel do Egito, Ele mandou Moisés contar os primogênitos. E Moisés contou os primogênitos e Deus disse, consagrem a mim todo o primogênito, do homem e dos animais. O primeiro é de Deus. Aí então, quando uma pessoa fazia isso, ela estava entendendo e estava transmitindo uma mensagem. Eu consagro a Deus a primeira parte, o melhor da minha colheita. Eu consagro a Deus o meu primeiro filho. Eu consagro a Deus o primeiro novilho que nasce, a primeira ovelha. Porque eu reconheço que o trigo é Deus quem me dá, o filho é Deus quem me dá, a ovelha é Deus quem me dá. E ao dar a Ele esses primeiros, eu reconheço que tudo na verdade pertence a Ele. E Jesus Cristo é aqui retratado como primícia dentre aqueles que dormem, verso 20. Jesus é aquele primeiro trigo que é colhido para Deus. Os judeus apresentavam as suas ofertas de primícias em Pentecostes. E não é à toa que a primeira grande colheita da igreja aconteceu em Pentecostes. 3.000 almas se renderam a Cristo. O Senhor estava colhendo a primícia. E Jesus é a primícia dos que dormem. Como uma garantia
de que aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, Deus ressuscitou Jesus. Para deixar claro assim, fiquem tranquilos, se vocês estão em Jesus, assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Mas cada um por vez, primeiro Cristo, verso 23, depois os que lhe pertencem. É depois que isso acontecer, então, que Deus fará com que todos os reinos do mundo se tornem do Senhor e do seu Cristo. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. E quando isso acontecer, um último inimigo deverá ser vencido. Verso 26 e 27. Qual é esse último inimigo? O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, tudo quanto foi sujeito, fica claro que não se inclui o próprio Deus. Mas quando tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho sujeitar-se-á àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. A morte será vencida. Nós estaremos no velório da morte. Eu quero estar nesse velório. O velório que eu mais vou festejar. A gente nunca vai se acostumar com a morte. Sabe por que nós nunca vamos nos acostumar com a morte? Porque nós não nascemos para morrer. Nós nascemos para viver. A única pessoa que nasceu para morrer foi Jesus. Ele já nasceu para morrer. Você nasceu para viver. É por isso que nós não aceitamos a morte. A morte é uma intrusa. A morte é estranha. A morte é uma invasora. E nunca vamos aceitar a morte. Havia um jornal lá em Pompeia e ele publicava pequenos trechos. E aí um dia eles pediram que eu publicasse alguns trechos, eu publiquei alguns trechos. E eu publiquei um texto chamado O Bom Senso Diante da Morte. O título era O Bom Senso Diante da Morte, ou seja, ninguém deve celebrar a morte, gente. Conta-se a história que um filósofo estava bem doente, foi numa reunião, e como ele tinha escrito diversos textos sobre a morte, nessa reunião alguém disse assim: viva a morte! Ele disse: morra, desgraçada, miserável, eu não te quero. Aí os caras olharam para ele e falaram: como assim? Ele falou: eu escrevi sobre a morte, não significa que eu amo a morte. Eu escrevi porque eu reconheço que ela é poderosa, mas ninguém deve amar a morte. Não viva a morte, que morra a morte. E aí então eu escrevi esse texto, Bom Senso Diante da Morte. Eu disse: a morte não deve ser celebrada nunca. A morte sempre deve ser sentida, chorada, às vezes aceita com resignação, na esperança de que um dia ela será vencida pelo retorno de Jesus. Mas aí na publicação, eles mudaram o título e disseram assim: o bom senso da morte. Eu liguei para eles e falei: para com isso, gente, não tem bom senso na morte. A morte é a coisa mais sem noção que existe no mundo. Porque nós não nascemos para morrer, nós fomos criados para viver. A morte é uma condenação pelo nosso estado de pecaminosidade. Para que o nosso estado não se perpetue, Deus inseriu a morte como salário do pecado. Mas Deus não tem prazer na morte do que morre. Deus tem às vezes prazer na morte do justo, porque ao morrer o justo, Deus o ressuscitará. Mas morrendo o ímpio, ele morre e está separado eternamente de Deus. E o apóstolo Paulo deixa claramente estabelecido que a morte será o último inimigo a ser vencido. E aí dos versos 29 a 34, Paulo nos dá uma exortação. Vamos ler. Se não há ressurreição, que fazem aqueles que batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por eles, também nós.
Porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo. Todos os dias enfrento a morte, irmãos. E isto digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei contra feras em Éfeso, o que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas não se deixem enganar. As más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso, parem de pecar, pois alguns que não têm conhecimento de Deus, e digo isso para a vergonha de vocês. Paulo está dizendo assim: olha, irmãos, se não tem ressurreição dos mortos, o nosso estilo de vida é o pior estilo de vida possível. Porque nós, crendo na ressurreição dos mortos, nos abstemos de tantas coisas neste mundo, enfrentamos tantas dificuldades, somos ignorados, somos perseguidos. As pessoas fazem piadas dos evangélicos. Se não há ressurreição dos mortos, vamos comer, vamos beber, porque amanhã vamos morrer. Para que fazer o que estamos fazendo? Se a nossa esperança em Cristo se resume a este mundo, nós somos os mais infelizes dos homens. A nossa esperança está no reino por vir. Aqui neste mundo, nós até poderemos experimentar algumas coisas boas, mas sempre será limitado. E nosso coração estará dizendo para nós, e o Espírito Santo deixando claro para nós, que a nossa verdadeira recompensa não está nessa vida. E que nesta vida nós teremos aflições, angústias, lutas, perplexidades. Mas devemos manter o nosso coração firme em Deus, sabendo que Deus não deixará de ser justo para com tudo o que nós fizermos neste mundo para a sua glória. Vamos voltar à sensatez e reconhecer o fato que se nós vivemos agora e sofremos, é porque nós acreditamos que a nossa recompensa não será nesta vida. É por isso que nós não pregamos um evangelho que fala de desfrutar as coisas aqui e agora, mas que fala de renúncia, que fala de tomar a cruz, que fala de abrir mãos de coisas que para a sociedade parece normal, mas é pecaminoso, é destruidor, é contrário ao coração de Deus. Por que falamos isso? Porque a nossa esperança está além da vida, está na vida por vir. Avançando a sua argumentação dos versos 35 em diante, estendendo-se até o versículo 49, Paulo propõe uma analogia por antíteses. Os filósofos do passado usavam muito este recurso. E Paulo está respondendo uma pergunta: como se dará a ressurreição? Com que corpos virão? E Paulo diz: você pega uma semente. Pense numa semente de trigo. Ela é bem pequena. Pode pensar numa semente de milho, se você quiser. Se você manter aquela semente em suas mãos e não literalmente sepultá-la na terra, ela permanece aquela semente. Pode apodrecer e não produz nada. Mas em João capítulo 12, versículo 24, Jesus disse: se o grão de trigo não morrer no solo, fica ele só. Mas se ele morrer, ele produz muitos frutos. O seu corpo é como um grão. Já pensou no seu corpo assim? Pode imaginar o grão que você quiser, de milho, de trigo, de soja.
Quando você coloca este grão no solo e o enterra literalmente, ele germina. E ele produz uma árvore, um vegetal da mesma natureza daquela semente colocada no chão. Se foi um grão de milho, ele vai crescer normalmente e vai produzir uma espiga com milhos. Mas a planta é diferente da semente. Mas na semente já está a planta. Quando você morrer, se Jesus voltar, você não vai, mas se Jesus não voltar a tempo, você vai, eu vou, todos nós vamos. E vai lá, os seus familiares vão enterrar você, eles vão semear você na terra. E não importa se eles vão deixar o seu corpo lá, se eles vão cremar, se eles vão, não sei o que fazer. O fato é que a semente será enterrada. E no dia o Senhor fará com que essa semente germine. E o corpo não será idêntico a este em suas propriedades. Isso não está na Bíblia, mas eu acho que a gente vai ressuscitar mais novinho. Viu, irmãos? Esperança, a gente vai ressuscitar mais. Eu falei, Senhor, se eu ressuscitar com 30 anos já está bom, né? Aquele vigor de 30 anos está melhor do que o de 50. Né, João? Tá bom assim? Mas o nosso corpo ressuscitado é idêntico ao corpo de Cristo. Teremos o mesmo corpo. Um corpo não limitado a essas limitações físicas espaço-temporais. Eu estou aqui, não posso estar em minha casa. Mas o Senhor Jesus, ele ressuscitado, então, de repente ele aparece do nada em um lugar, ele desaparece, ele vai aparecer em outro lugar. Nossos corpos não terão mais essas limitações, porque não serão corpos terrenos, serão corpos celestiais. O corpo terreno debaixo da física terrena, o corpo celestial é outra história. Mas também é um corpo que não está mais debaixo da entropia. A segunda lei da termodinâmica diz que toda energia, ela decai com o tempo. Essa é a chamada lei da entropia. Imagina você a combustão no carro. A hora que a combustão acontece, você tem um valor X de potência. Alguns segundos depois, quando essa combustão já aconteceu, essa potência decai, porque ela faz um efeito parabólico. Essa é a lei da entropia. Os cientistas disseram que nós nascemos, e quando nós nascemos, até os 20 anos mais ou menos, eu sei de pessoas que eu acho que estende até os 60. Alguns japoneses que eu conheci, eu acho que até os 60, viu? Mas até os 20 anos, então, você produz mais células do que perde. Mas aí chega uma hora em que você perde mais do que ganha, a gente envelhece. Mais células morrem do que células nascem. Isso é entropia. O corpo celestial não sofre efeitos da entropia. Não envelhece, é eterno. Não perde as forças, é sempre o mesmo. E Paulo está dizendo isso no texto dos versos 35 a 49. Há um corpo terrestre, há um corpo celeste. Há um corpo perecível, que está debaixo da entropia. Há um corpo imperecível, que extrapola o poder da entropia. Há um corpo terreno e animal.
pois nosso corpo não se difere do corpo de um animal. Mas quando nós recebemos o nosso corpo eterno, este não será como um corpo de um animal, este é um corpo espiritual, pois será semelhante ao corpo de Jesus Cristo. O corpo humano não se difere dos animais, porque procede de Adão e perece com o tempo. Mas o corpo celestial procede do Cristo ressurreto e não perece, porque não faz parte daquilo que é eterno. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18. Paulo diz assim: por isso não desanimamos. Vamos ler? É melhor lá. 2 Coríntios 4. Eu sei de cabeça, mas eu quero que vocês leiam comigo, tá bom? 2 Coríntios 4, versos 16 a 18. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, nosso corpo está se desgastando, envelhecendo, e interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nós aguardamos que nosso corpo mortal seja revestido da imortalidade, que o nosso corpo corruptível seja revestido da incorruptibilidade. E Paulo diz aos Romanos: nós gememos juntamente com a natureza, aguardando a redenção do nosso corpo. Efésios, capítulo 1. Vejam comigo o que a Bíblia está dizendo. Nos versos 12 a 14. Vamos começar no 11, para fazer mais sentido. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Quando uma pessoa ia comprar algo, esta pessoa levava um selo, seu selo. Um comerciante tinha um selo e às vezes carregava no pescoço. E quando ele comprava uma propriedade, ele selava aquela propriedade, marcava, uma cera marcava. E aí então depois ele enviava alguém com aquele selo para resgatar aquela propriedade. Quando você creu em Jesus, Deus selou você com o Espírito Santo. Você está selado. E quando Jesus voltar, Ele vai resgatar os selados. E os que foram selados e morreram, ressuscitarão. Porque eles têm o selo. Foram selados pelo Espírito Santo. Caminhando para o final dos versos 50 em diante. Voltamos a 1 Coríntios capítulo 15. O apóstolo Paulo fala assim, a respeito disso, a ressurreição dos mortos. Há coisas que nós não conseguimos explicar e há coisas que vocês não conseguem entender. Uma vez Agostinho estava caminhando na rua e uma pessoa chegou para ele e falou: explique-nos a Trindade. Agostinho disse: é bem simples, eu sou homem e você é homem. Aí aquela pessoa olhou para ele e falou: não entendi nada. Ele falou: é simples, eu sou homem, não sei explicar, você é homem, não vai entender. É bem fácil. Quanto à ressurreição dos mortos, somente quando ela acontecer
nós compreenderemos algumas coisas a respeito desta revelação das Escrituras. Porque há um mistério nisso tudo. Um mistério que só fará sentido quando se realizar. Vamos comparar. É como se nós tivéssemos diante de nós um quebra-cabeça. E na medida em que nós vamos vivendo, peças desse quebra-cabeça são acrescentadas. Mas a volta de Jesus é a última peça do quebra-cabeça. Já tentou montar um quebra-cabeça onde faltam peças? É meio angustioso, né? Mas neste quebra-cabeça da revelação de Deus, as peças já estão quase no final. E a volta de Jesus é a peça final que, quando for encaixada, a gente vai olhar e vai dizer: uau, era isso. E a Bíblia diz que os anjos vão olhar e vão dizer: glória a Deus, que coisa tremenda. Eles querem entender. E olha que eles são mais inteligentes que a gente. Mas vamos ler o que Paulo está dizendo. Ele diz assim: irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. E eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos. Paulo tinha esperança de que Jesus voltasse em seus dias, mas todos seremos transformados. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo disse assim: quando o anjo tocar a 7ª trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E nos encontraremos com eles nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. Paulo está dizendo que Deus, no retorno de Jesus, ressuscitará os mortos. É o primeiro ato. A vinda de Jesus fará com que, efeito contínuo, os mortos ressuscitem. Assim como ele disse assim: Lázaro, vem para fora. Naquele dia ele dirá assim: os que são meus, venham para mim. E eles ressuscitarão. E nós, se estivermos vivos, nossos corpos mortais se tornarão corpos imortais. E nós seremos arrebatados para Deus. E nos encontraremos com os ressurretos e com o próprio Jesus. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele diz: no momento. O Senhor Jesus disse que quando o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a sua vinda, assim também será a ressurreição dos mortos. Num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Como? O Deus que fez os céus e a terra, pela palavra do seu poder. O Deus que fez o primeiro homem do pó da terra. O Deus que rege, sustenta e governa todas as coisas que existem. Dará sua palavra e os mortos ressuscitarão. Porque há poder nele para fazer isto. E como ele vai fazer isto? É algo que pertence a ele e não a nós. Convém que creiamos em sua promessa. De que sim, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos,
seremos transformados. Pois é necessário, verso 53, que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. O profeta Oséias diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Nós vivemos debaixo do medo da morte. Tudo o que fazemos leva em consideração o medo que temos de morrer, mas naquele dia não haverá medo nenhum, pois o último inimigo será subjugado para sempre. E então nós veremos um novo céu e uma nova terra, porque o céu de outrora, a terra de outrora não existe mais, e o autor de Apocalipse diz: e não haverá mais morte, nem dor, nem lágrima, pois Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Nós aguardamos esse dia com muita esperança em nosso coração. Verso 56 ele diz: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória já é nossa. É só uma questão de tempo. E por fim, no verso 58, ele nos exorta: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Não desistam, prossigam, avancem. Retornar está fora de cogitação. Ficar parado e morrer no deserto não é o que nós queremos. Nós queremos chegar no objetivo de Deus para nós, alcançar a vida eterna, e esta vida de ressurreição eterna por meio de Jesus Cristo. E que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Feche os seus olhos. Fale com Deus. Você crê na ressurreição dos mortos? Você crê que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos? Tranquilize seu coração. A morte não tem a última palavra. Os que morreram em Cristo serão trazidos por Ele e ressuscitarão. Esse é mais um motivo para pregarmos o Evangelho. Esse é mais um motivo para permanecermos firmes na nossa fé, a fé que recebemos, crendo que um dia Deus nos ressuscitará pelo seu grande poder. Temos falado sobre a ressurreição. O tema desta manhã é: Ele não ressuscitou. Abre a sua Bíblia em Mateus 27, os versos 62 a 66. Mateus 27, 62 a 66. E depois nós vamos para o capítulo 28. Está escrito assim: no dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: